Eu vou trazer aqui para vocês qual foi o motivo da gente estar trabalhando esse tema. É um tema que, normalmente, a gente tem percebido que, quando você começa a acompanhar, por exemplo, um vendedor, uma vendedora numa visita de vendas, muitas das vezes, a gente tem dois cenários. Existem situações que o vendedor ou a vendedora está entendendo que o cliente precisa demonstrar, olha isso, o cliente precisa demonstrar que quer comprar o teu produto, o teu serviço. Então, de certa maneira, o vendedor ou a vendedora pode estar literalmente transferindo, né, essa questão dessa atitude para o cliente. E aí, quando a gente começa a ver isso, com perdão da expressão, está tudo errado. Porque eu que estou vendendo, eu que estou lá dentro daquela reunião, eu que agendei essa reunião com o cliente, que preciso demonstrar para ele. Sou eu quem deve buscar, demonstrar interesse para ele. Faz sentido isso para vocês? Quer dizer, não adianta a gente ficar nessa de, mas o cliente não demonstrou interesse. Mas o cliente, quem tem que dar passos em direção, quem tem que dar passos em direção a esse cliente sou eu. Quem tem que dizer para ele do interesse de estar ali, de estar solucionando o problema dele ou os problemas que ele tem, sou eu. Então, a gente precisa literalmente fazer um exercício de chamar o jogo. Chamar o jogo significa demonstrar em atitude. E aí eu trouxe aqui para vocês 4 comportamentos de quem demonstra isso numa reunião com o cliente. Porque quando eu falo assim, na reunião de vendas, a meta do cliente passa a ser sua, significa o seguinte: quando ele percebe que eu estou demonstrando interesse genuíno naquilo que ele deseja, na meta dele, meus amigos, aí que a coisa começa a ficar legal, porque ele vai falar, poxa vida, olha, a maioria que vem aqui só quer tirar de mim o dinheiro. A maioria que vem aqui só quer tirar uma lasquinha aqui. Quer dizer, literalmente está querendo só, sabe, resolver o problema dele ou dela, do vendedor. Ele fala, não, eu tenho um problema, eu tenho que bater minha meta, então eu vou ali ver se eu consigo tirar alguma coisa de alguém. Olha que loucura, a que ponto chegamos. Então, meus amigos, quanto mais a gente começar a compreender que no nosso trabalho de vendas B2B, a gente vai precisar chamar o jogo. E eu trouxe 4 maneiras, de maneira, inclusive, bem objetiva aqui com vocês, 4 maneiras que você pode e deve demonstrar para os teus clientes lá na reunião com ele, para que ele possa entender o seguinte, nossa, ele quer, ela quer, ele deseja o que ele está falando aqui, é verdade mesmo. Eu estou percebendo no comportamento desse vendedor, dessa vendedora. Então, a gente vai começar a perceber o seguinte, espera aí, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu devo falar para que esse vendedor, para que essa vendedora comece a perceber o seguinte, nossa, mas como ele está interessado de maneira genuína no que a gente está ouvindo ele falar, ela falar. Começa a compreender isso. A atitude sua fala tanto quanto as palavras que saem da sua boca. Ou às vezes pode falar até mais, né? Dada a sua intencionalidade. Faz sentido isso, gente? Responde aí para mim. Eu estou vendo aqui que tem gente aqui, eu estou em várias redes sociais agora, transmitindo essa live, então é o seguinte, começa a perceber o seguinte, espera aí, William, é possível, então, eu demonstrar para o meu cliente que ele pode ficar seguro porque eu estou interessado em solucionar a questão da meta dele? Sim. O seu comportamento vai dizer isso. Vamos lá, então. Vou trazer aqui 4 maneiras que você tem de demonstrar para o teu cliente que você está genuinamente interessado na resolução do problema dele e, por consequência, que ele atinge os resultados dele ou dela. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, deixa eu colocar aqui agora. Primeiro, escuta ativa. Olha aí. Demonstrar genuíno interesse pelas necessidades e desafios do cliente, fazendo perguntas pertinentes, ouvindo e registrando atentamente suas respostas. Vamos interpretar esse primeiro comportamento aí. Demonstrar genuíno interesse, né, pelas necessidades e desafios do cliente. Aí a pergunta é, você quando está numa visita de vendas com o teu cliente, você está mais interessado em falar daquilo que você vende? Ou você está mais interessado em saber sobre as necessidades e desafios que ele está enfrentando lá no dia a dia dele? Faz sentido? Vou repetir.
Numa reunião de vendas, você está conversando com o cliente, você está mais interessado em entender, em falar daquilo que você está vendendo para ele, ou você está mais interessado, no primeiro momento, de ouvir as necessidades dele? Como é que você escuta a necessidade dele? Fazendo perguntas para ele. Faz sentido isso para vocês? Comenta aí. O lance é, quando eu demonstro, qual que é a maior demonstração de interesse no resultado do cliente? Que ele tenha resultado. É você fazer uma pergunta, esperar ele responder, e enquanto ele responde, esteja atento a cada palavra dele ou dela e registra, pelo amor de Deus. Eu vejo um monte de gente visitando o cliente, fazendo as mesmas perguntas. O cara já visitou o mesmo cliente umas 10 vezes. Não muda o estilo da visita, é sempre a mesma coisa. Então, nós estamos aqui, está aqui o folder, está aqui o material, está aqui a tabela de preço, tem uma condição especial para o senhor. Você nem sabe se o outro está interessado, se ele tem dor, se ele precisa daquele produto, daquele serviço. Praticar uma escuta ativa é um comportamento consultivo. Vou repetir. Praticar uma escuta ativa é um comportamento consultivo. Beleza? Começa a entender isso. Quando eu demonstro no meu dia a dia lá que eu estou sendo atencioso na visita, e ele está conversando comigo, eu adoro quando você pega um vendedor, uma vendedora que está lá, sei lá, abre um tablet, abre um notebook, abre uma agenda, abre uma caderneta, abre algum lugar onde você vai registrar tudo aquilo que o cliente está te falando. E eu gosto muito também quando o próprio vendedor vira para o cliente e fala assim, bom, então é o seguinte, deixa eu analisar aqui. O senhor me disse isso, isso e isso. Esse terceiro ponto aqui me chamou a atenção, tá vendo? Eu estou usando as palavras que o cliente me trouxe para que eu possa customizar mais à frente uma solução para ele. Agora, digamos que ele não te deu todas as informações que você precisa, você pode dizer para ele, bom, o senhor me disse isso, isso e isso, agora, está faltando uma peça para encaixar isso aqui. Como é que acontece isso? Entende? É uma maneira que eu tenho de trazê-lo para a reunião, conversar com ele, mostrar para ele que eu estou atento ao que ele está me falando e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo, vamos construir isso aqui juntos. Faz sentido isso para vocês? Comece a compreender o seguinte, se o cliente percebe que você está genuinamente interessado no que ele está dizendo para vocês, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse cliente ele vai curtir a reunião, ele vai gostar da visita. Por quê? Porque o ponto central da visita não é você que está vendendo, não é o teu produto e muito menos o teu serviço, é o teu cliente. Isso aqui, a turma aí fora chama de colocar o cliente no centro do processo. Se você não começar a prestar atenção no quanto esse cliente está falando e no tesouro, no ouro que tem ali dentro daquela fala dele, você está perdendo venda. Você está perdendo venda. Começa a observar o quanto esse cliente está prestando atenção naquilo que você está falando para ele. Não vacila. O cliente está te contando um monte de coisas sobre como é que aquilo acontece na empresa dele e tudo mais. Tudo isso é matéria-prima, presta atenção. Tudo isso se você estivesse fazendo um bolo e o bolo fosse argumento, a expressão máxima do teu argumento fosse um bolo, ele está te dando um monte de ingredientes, está te dando farinha de trigo, fermento, um monte de coisa. Só que tem gente que não anota isso. Então, uma escuta ativa. Como é que você demonstra isso? É demonstrar interesse genuíno, sincero. Agora, tem lugar que você vai acompanhar uma reunião, por exemplo, com o cliente, o vendedor está assim, ó. O cliente está falando para ele está lá, então, entendi. Interesse sincero, ele está aqui na nhaca do WhatsApp. O cliente está falando, não, claro, estou aqui no WhatsApp, aqui, ó. Está aqui com o celular aqui na mão, falando, não, claro, entendi. Nossa, poxa vida, hein? Você não está sendo genuíno em nada nesse negócio. Então, acorda, você está perdendo venda, é para você, não é para o teu concorrente, não. É para você que você está perdendo venda. Teu concorrente chama você. Muda esse status quo, que muitas das vezes o que está faltando de resultado em vendas, e gente, venda é produto final, a venda em si é produto final. Antes, na construção da venda, tem um monte de processo, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Então, se você quer demonstrar para o teu cliente que você pretende, através do seu produto ou do seu serviço, fazer com que ele atinja o resultado dele, passa a praticar esses comportamentos. O primeiro deles é escuta ativa, para fechar.
Demonstrar genuíno interesse pelas atitudes e desafios do cliente, fazendo perguntas pertinentes, ouvindo e registrando atentamente suas respostas. Inclusive, a gente está gravando esses vídeos agora com os textos, com tudo aqui. Pega esses vídeos, use em treinamento interno da tua empresa, pelo amor de Deus. Pode pegar, pega o vídeo lá, vai lá no YouTube, vai lá no, sei lá, vai estar também no Instagram, vai estar lá também no LinkedIn. Pega isso, coloca na reunião de vendas, passa para o time. Ô time, já que vocês estão, vamos supor que, né, alguém está passando para o time. Ô time, parabéns para vocês porque estão aqui assistindo isso, tá vendo? Então tá aí. Segundo comportamento que vai demonstrar para o teu cliente que você está disposto a ajudá-lo a fazer o resultado que ele espera. Personalização da solução. Personaliza a solução, personaliza o produto, personaliza o serviço. Eu diria até, personaliza o seu argumento. Apresentar produtos e serviços personalizados. Está errado, deixa eu acertar isso aqui, peraí. Personalizados. Pronto. Personalizados. Pronto, tá aí. Olha lá. Personalização da solução. Apresentar produtos e serviços personalizados e que se alinhem diretamente com os objetivos, metas e necessidades específicos do cliente. Então, o cliente tem que perceber o seguinte: caramba, o produto que ele tem, o serviço que ele tem, ele está trabalhando o argumento para me mostrar o quanto que esse produto, esse serviço vai gerar de resultado e que isso vai ter ação direta na meta que eu tenho aqui na empresa. Quando o cliente percebe que você fez isso, meu amigo, pode ter certeza de uma coisa, ele vai falar assim: opa, aqui o papo é diferente. Esse vendedor, essa vendedora são diferentes. Por quê? Porque eles estão aqui preocupados comigo, genuinamente. Faz sentido isso para vocês? Comenta aí. Faz sentido? Comenta aí no chat. Vai lá. Quanto mais a gente começar a perceber que os clientes estão dispostos a ouvir quem está genuinamente interessado nele ou nela, gente, o jogo muda. O jogo muda. Quanto mais você personaliza o teu diálogo, quanto mais você personaliza a tua conversa, quanto mais você personaliza... Gente, é possível, tá? É possível. Então, personaliza a solução, personaliza o projeto, desenha de acordo com aquilo que ele está esperando. Obviamente, né? Claro, desde que isso seja genuíno da tua parte, né? Olha, eu tenho aqui algumas possibilidades. Se eu não consigo mexer no produto, eu posso talvez tentar conseguir mexer no jeito que a gente vai implementar esse produto aqui na tua empresa. Se eu não consigo mexer na estrutura do serviço, eu posso talvez trabalhar a possibilidade de mexer ou adaptar a forma com que a gente vai prestar esse serviço para você. Perceberam isso? Quando o cliente percebe, nossa, mas como ele está se desdobrando ali para resolver meu problema. O cliente valoriza isso. Tem gente que acha que não, mas o cliente valoriza muito isso. Essa é a real, de novo, essa é a real diferença entre preço e valor. Preço e valor. Você pode estar vendendo um negócio que tem o preço lá em cima, mas se o cliente percebeu o valor do teu trabalho antes mesmo de vender, ele fala, nossa, mas como ele e como ela estão se desdobrando ali. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Terceira maneira de você demonstrar para o cliente que você entendeu que a meta dele passou a ser sua. Terceira maneira, tá aí, ó. Repertório profundo do produto, serviço e do segmento. O que quer dizer repertório? Quando você demonstra que você tem um conhecimento aprofundado daquilo que está sendo vendido. Você vende produto? Então, demonstra que você tem um baita de um conhecimento sobre esse produto. Você está vendendo serviço? Demonstra que você tem um baita conhecimento desse serviço. E, além disso, que você conhece o segmento do teu cliente. Meus amigos, têm um poder sobrenatural. Porque você está dizendo para ele, olha, no seu segmento, vamos supor que você aí na tua empresa já atende o segmento desse cliente que você está vendendo para ele, esse cliente novo. Você fala, eu conheço o seu segmento apresenta alguns comportamentos assim, ó, isso. Faz sentido para você? Aí o cara fala, nossa, faz. Dessas 5 necessidades que eu vejo que o segmento seu tem, quantas dessas você tem? Que aqui na tua empresa tem? Quando eu demonstro
que eu conheço o segmento de quem está comprando de mim, o próprio cliente fica mais tranquilo e fica mais seguro de me dar mais informações nessa reunião para que eu possa customizar mais ainda a solução para ele. Faz sentido isso para vocês? Agora, quanto menos... Mas olha que desgraceira que é, você está conversando com um vendedor e aí você pergunta ao vendedor, então, mas como é que esse produto faz isso? Aí isso aí eu tenho que ver com uma outra pessoa lá da empresa. Putz, cara, para que você veio aqui então? Por que você não trouxe essa outra pessoa? Vem cá, esse serviço seu dá para fazer isso? Ah, não, não sei. Nossa, aí eu tenho que ver. Não, é complicado. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Não vai virar venda, não. Imagina você tá vendendo e você não conhece nada do segmento do teu cliente. Quer ver uma coisa que já está, de certa forma, fora de moda? É você chegar numa reunião, você parou o dia de alguém, aí você chega lá e fala assim com ele, fala um pouquinho da sua empresa para mim. Meu Deus do céu. Tem cliente que já fala assim, volta, estuda a gente e vem cá conversar com a gente. Volta, estuda a gente e volta aqui para conversar com a gente. Porque está complicado. Está complicado a gente, sabe, ter que parar a vida nossa aqui para conversar com alguém que sequer sabe com quem que ele ou com ela está conversando. Começa a compreender o seguinte, gente. Você parou o tempo de alguém, respeita o tempo daquele alguém. Então, uma maneira, terceira e penúltima maneira que eu estou trazendo aqui para vocês, que é de você demonstrar para o teu cliente que, cara, a meta sua passou a ser minha, porque o desafio aqui é nosso. Então, o meu produto ou o meu serviço vai ajudar você, baseado naquilo que eu vou conversar contigo agora, você vai me trazer informações, eu vou customizar isso aqui para fazer muito sentido para você. Gente, quando é que um cliente não compra? Anota isso aí. É quando não faz sentido para ele. Agora, de quem é a responsabilidade de dizer, de orientar a ponto do cliente saber, perceber que faz sentido ou não? Nós que estamos vendendo. Nós que estamos vendendo. Quarta e última maneira desse vídeo rápido aqui, que pode ser usado aí em treinamento interno da sua empresa, por isso que eu estou colocando aqui os textos na tela para vocês. Usem enquanto treinamento aí, tá bom? Pega lá no YouTube, passa o vídeo para o teu time de vendas, que é importante. Se o seu time de vendas faz visitas de vendas B2B em empresas para vender produto para serviço, ou serviço, esse vídeo é para eles, tá bom? Flexibilidade e adaptabilidade. Esteja disposto a adaptar a tua oferta, a proposta. Nessa proposta, você pode adaptar o jeito dela, as condições de pagamento, de entrega, ou mesmo a abordagem que você está usando com base no feedback e nas necessidades que esse cliente está demonstrando para você que tem. Então, seja flexível. Então, imagina para ele, fala, eu trouxe aqui uma ideia desenhada, mas eu vou redesenhar aqui na frente do senhor, faz um esboço para ele ver. Para ele falar, nossa, mas como está interessado, hein? Como está interessado? Quanto mais você demonstra que está interessado na solução, de criar uma solução para o teu cliente, escreve o que eu estou te falando, mais ele vai te dar tempo, mais ele vai continuar te ouvindo, mais ele vai perceber valor naquilo que você está falando para ele. Agora, se você não está praticando esses 4 pontos aqui, esqueça. Ele não vai te dar mais tempo. E se tem uma coisa que pode te fazer ter mais tempo numa reunião de vendas, quer ver uma coisa? Muita gente aqui deve estar ouvindo isso, né? Quando você tenta agendar uma reunião com o cliente, ele fala, não, eu tenho um tempinho para você. Vou te atender rapidinho. Qual que é a tua meta? Com um baita de um repertório, fazer com que esse tempinho vire um tempo maior. No mínimo, dobre de tamanho. Então, se o cara virou para você, ó, tenho 10 minutos para te ouvir, entra para dentro dos 10 minutos. Lá é que você vai dar show. Agora, na reunião de vendas, a meta do cliente precisa passar a ser sua, para ele perceber o seguinte, caramba, como quer me solucionar um problema? Para de dar trabalho para o cliente ter que te entender. É a sua didática que pode não estar sendo boa para esse cliente, ou para aquele cliente, ou para o outro cliente. Para de esperar com que o cliente tenha que te entender. Nossa, mas o cliente é difícil, hein? Pelo amor, não entendia nada. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que não é a sua didática, a tua maneira de explicar que está capenga, não? Não, porque eu tenho não sei quantas formações. Cara, ele tá nem aí, num primeiro momento, para tua formação, velho. Ele quer saber o seguinte, você vai resolver o problema dele? Vou. Adapta, então, a tua linguagem a ele.
Não fique imaginando que o cliente vai... Ah, ele tem que me entender. Ninguém tem que entender ninguém. Agora, você é que tem que demonstrar interesse no resultado que ele espera para o negócio dele, senão a venda fica muito egocêntrica. Porque nós somos, quer ver? Uma frase que 99% das visitas que a gente acompanha, você vai ver lá, o cara está falando, não, nós somos o maior da América Latina. Todo mundo é maior da América Latina. A América Latina triplicou de tamanho, né? Porque todo mundo é maior da América Latina. Então, ele não quer saber isso, ele quer saber, gente, vem cá, qual é a dor? A dor é essa. Opa, vamos entender essa dor do senhor. Usa o spin selling, faz perguntas para ele, lidera esse cliente. Olha o que eu estou falando, lidera o cliente, para que ele possa entender o seguinte, nossa, como ela está genuinamente interessada na solução para mim, e não em ficar buzinando no meu ouvido sobre o produto, sobre o serviço. Faz sentido isso para vocês? Escreve aí no chat. Faz sentido? Se não, gente, a gente está tomando o tempo dos outros dizendo que a gente está vendendo para eles. E venda é um exercício de empatia. Venda é um exercício de empatia. Compreenda o outro, entenda o outro, para que faça sentido para ele. Nesse mar, nessa prateleira minha de produto e serviço aqui, eu tenho um monte de coisa, tenho uma pancada de produto e serviço aqui. Vem cá, uma dor que muitos vendedores têm. Qual que eu falo primeiro? Nossa, se você está com essa dúvida, né? Qual produto e serviço você fala primeiro? Sua pergunta já começou errada. O que precisa é você olhar para a tua prateleira, ter repertório sobre o que você vende, repertório bom, repertório atualizado, repertório de mercado, entender sobre o segmento desse cliente, para depois se atrever a ir lá. Porque os clientes, estão cada vez menos querendo visitas de tiradores de pedido. Quem que é tirador de pedido? Aquele cara que vai ser substituído em breve por um sistema, por um robô, por um processo. Ele vai perder o emprego. Se você é daquele que gosta de chegar e só ficar rezando o rosário para o cliente, né? Pega lá e não, então eu vou abrir meu tablet aqui, aí começa a mostrar slide, começa a dar palestra para o cliente lá e fala: não, você veio aqui para falar de você ou você veio aqui para resolver meus problemas? Se não, velho, ele não vai te escutar. Ele não vai te escutar. Então, vou repetir aqui, para a gente fechar esse vídeo, para ele ficar exatamente do tamanho de um vídeo que você precisa para passar numa reunião de vendas com seu time. Estou falando, vai lá no YouTube, vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, pega esse vídeo, passa para o teu time, para que eles possam ser orientados dentro de uma reunião de vendas, de início de semana, por exemplo. Se você quer que o cliente tenha a percepção que você está genuinamente interessado no resultado dele, através do teu produto, do teu serviço, faça isso. Vou repetir aqui para vocês os 4 pontos. O primeiro deles, tenha uma escuta ativa na reunião. Demonstre interesse genuíno pelas necessidades que ele está dizendo que tem, pelo desafio que ele está enfrentando. Faça perguntas pertinentes, que tenham a ver com aquilo. Ouça e registra e anota, pelo amor de Deus, né? Para que você possa... Presta atenção, gente. Anota essa expressão. A melhor carta de vendas do seu produto ou do seu serviço sai da boca do seu cliente. A melhor carta de vendas do seu produto ou do seu serviço sai da boca do seu cliente. Então, escuta o cliente, pega o que ele está te dizendo, anota. E aí, o teu argumento vai ser construído a partir daquilo que ele te disse e você anotou. Cara, a minha intenção aqui é reduzir a nossa inadimplência em pelo menos uns 30% nos próximos 6 meses. Opa, ele te deu um caminho. Sr. William, com foco na possibilidade da redução de 30% da inadimplência do senhor nos próximos 6 meses, o que eu tenho observado? O que o meu produto faz? Entenderam isso? A melhor carta de vendas do seu produto, do seu serviço, sai da boca do seu cliente. Então, presta atenção no que ele está te falando. Segundo comportamento, que faz ele ter percepção de que você está assumindo a meta dele para você. Personaliza o que você está vendendo. Na hora de apresentar o produto ou serviço, personaliza a maneira com que você fala desse produto. Personaliza a maneira com que você está apresentando esse produto ou esse serviço. Coloca a meta dele estampada para ele ver. Então, se ele disse para você que quer reduzir a inadimplência dele nos próximos 6 meses, escreva. Para reduzir a inadimplência nos próximos 6 meses, tem uma folha, escreve isso. Fala, nós vamos buscar isso aqui, ó. O que vai ditar se a gente vai conseguir é os próximos passos que eu vou desenhar para o senhor aqui, que tem dever de casa que é nosso, tem dever de casa que é do senhor ou da senhora. E nem tudo a gente controla.
Nem nós, nem o senhor e a senhora controlam o mercado. Então, a gente não controla teu concorrente. Agora, tudo que for possível fazer aqui dentro do que a gente controla, nós vamos dobrar a nossa intenção para que isso aconteça. Percebe que eu estou customizando o meu diálogo com ele? Faz sentido isso para vocês? Terceiro ponto. Tenha um repertório profundo sobre o produto ou serviço que você vende, sobre o segmento do teu prospect ou do seu cliente. O que quer dizer isso, William? É o seguinte, se você vai visitar, por exemplo, para vender para uma indústria de móveis, estuda como é que está a indústria moveleira hoje. Se você vai vender, por exemplo, para um cliente que é que é uma empresa de serviço financeiro, vai estudar o segmento deles antes de você visitar. Vai entender. Vou dar um exemplo prático disso, quer ver? Para vocês terem uma noção. Imagina que eu vou pegar o exemplo da indústria de móveis aqui. Imagina que eu vou vender, por exemplo, treinamento para a equipe de vendas da indústria de móveis. E aí uma das coisas que eu vou perguntar para quem está conversando comigo, eu falo, olha, eu queria entender um pouquinho como é que foi o resultado de vocês no primeiro trimestre de 2024. Aí ele me fala, nossa, o nosso primeiro trimestre, vou dar duas situações. Digamos que ele falou, nosso primeiro trimestre foi maravilhoso. Fala mesmo? Nossa, foi bom demais. Crescemos 10%. Digamos que eu estudei o segmento dele antes e descobri que o segmento dele cresceu 15%. Eu posso me apropriar dessa informação e dizer para ele, que bom que eu estou aqui, moço. Você vai falar, por quê? Primeiro, parabéns pelos 10% de crescimento do senhor. Fantástico. Agora, através do produto ou do serviço que eu estou vendendo para o senhor, nós vamos buscar. O senhor percebeu que o segmento do senhor cresceu 15%? Estou dando a real para ele, ó. O segmento cresceu 15%, o senhor cresceu 10%, nós estamos a caminho. Vamos acelerar esse processo através daquilo que eu vou vender para o senhor? Tá vendo? Eu estou dizendo para ele, eu conheço o teu segmento, eu estudei teu segmento. Agora vamos fazer o contrário. Digamos que você perguntou para ele, como é que foi a venda do senhor aqui no primeiro trimestre de 2024? Digamos que ele falou, nossa, não crescemos tanto assim não. Eu falei, mesmo, quanto vocês cresceram? Digamos que ele falou 5%. Eu posso dizer para ele, olha, eu estudei o segmento dele antes, eu posso dizer para ele, você quer uma notícia boa ou notícia melhor ainda? Ele fala, como assim? Eu falo, a notícia boa, parabéns pelo crescimento do senhor, 5% foi maravilhoso. A notícia melhor ainda, o segmento do senhor cresceu 1%. O senhor está 4 na frente dele. Ainda bem que eu estou aqui. Vamos trabalhar com o produto da gente, ou com o serviço da nossa empresa aqui, para que a gente consiga manter essa dianteira ou até alargar ela ainda mais? Percebe que eu busquei uma informação de mercado, entendi a realidade desse cliente e construí o argumento. Agora, tem gente que prefere ficar lendo folder. Folder o cliente lê, não precisa sei lá, não. Tem gente que substitui esse diálogo aqui, tete a tete com o cliente, por zap. Fica mandando zap para o cliente. Depois fala, nossa, não sei porque os clientes não querem comprar de mim. Sai da nhaca do zap para você que visita, usa o zap de maneira estratégica. Depois que você visitou, aí você fala com ele, olha, conforme a gente combinou, papapá. Mas quem trabalha com venda B2B, venda externa, ou seja, visitando empresas, toma cuidado porque você pode estar cometendo um pecado. Você está substituindo o tete a tete ali na visita por uma mensagem de zap. Mas o cliente não quer me receber. Teu argumento para agendar a visita pode estar fraco. Mas vamos voltar para o nosso ponto aqui. Entenda uma coisa. O que faz o cliente perceber que você está alinhado com a meta dele, que você está disposto a ajudá-lo a cumprir o resultado dele? Primeiro, uma escuta ativa, já falei. 2, personalização da solução. 3, repertório profundo do produto, do serviço e do segmento do cliente. E, por fim, 4, a venda B2B. Para você demonstrar que você está interessado genuinamente na meta do teu cliente, seja flexível e faça adaptação. Esteja disposto a adaptar ou o produto, ou o serviço, ou a forma que você está vendendo esse produto, as condições de pagamento, adapta. Inflexibilidade é um concorrente. E ser inflexível, gente, presta atenção. Eu estou falando das flexibilidades possíveis. Agora, tem gente que é zero para isso. Não, tem gente que faz isso de jeito nenhum. Não, isso aqui nem pensar. Não, porra, o que é possível? Ninguém está pedindo para você colorir a nota fiscal de outra cor. Ninguém está pedindo para você, sabe, escrever uma frase de efeito na proposta. Não. Estou querendo dizer o seguinte, como é que você pode me atender? Ajusta alguma coisa para que esse cliente possa falar, nossa, está interessado em nós. Quer de verdade. Tem gente que tá frio, às vezes, na conversa. Não, vou ver o que dá para fazer. Vou ver o que dá para fazer. Some daqui, ô praga. Você não quer vender, não. Vamos ver o que dá para fazer.
Quanto menos você se interessa pelo cliente, menos ele vai entender que você está genuinamente interessado na reunião de vendas, que a meta dele passa a ser sua. Parece forte a frase, né? William, como é que eu vou me apropriar da meta do cliente? Presta atenção, você pode entender isso como um conceito. A maneira com que você está conversando com o cliente, você está dizendo para ele genuinamente se você está interessado ou não. Isso que eu chamo de assumir a meta dele, de resolver a questão dele, o problema dele. Combinado? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Se você está assistindo à noite, se você está assistindo no início da semana, uma semana de vendas perfeita, que vocês vendam muito, tá bom? Vamos que vamos, a venda não pode parar. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Um grande abraço, valeu!